Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Jornada do Conhecimento. Hoje, especificamente, vamos falar sobre realidade aumentada, realidade virtual e outros assuntos agregados a esse tema. Para isso, eu convidei o professor Dr. Elder Celane de Souza, que vai nos dar uma super aula aqui, depois da vinheta. Grande e querido, seja muito bem-vindo. Puxa, muito obrigado aí, Marco Cog. Um prazer aqui estar com você mais uma vez aí, a convite. E é uma honra aí poder passar o conhecimento que eu tenho aí nessa área de realidade mista e vestíveis, os famosos wearables, para a turma aí que te assiste e prestigia o seu canal aí. Hoje uma aula bacana aqui, pessoal. Segura aí. Elder, como nem todo mundo te conhece, faz uma rápida apresentação de quem é o Elder. Perfeito. É rapidinho, pessoal. Olha, eu trabalhei aí 40 anos na empresa, na indústria, né? Muito voltado para a área da saúde. Tenho uma vida acadêmica em paralelo, sempre aí por gostar demais de ensinar, muito parecido com o COG aí. E o que eu vou fazer aqui é simplesmente mostrar para vocês experiências práticas dos últimos anos aí e também pela continuidade dos estudos, né, que eu sempre faço, para atualizá-los. É basicamente isso aí, tá bom? Legal, bora. Vamos em frente. Olha, a nossa agenda aqui vai ser uma visão geral inicial. Depois eu vou falar dos smart glasses, que são os óculos inteligentes. Eu tive uma boa experiência prática com isso, implantando globalmente um projeto nesse sentido. Realidade virtual e aumentada e mista. Depois vamos falar dos wearables, que são os vestíveis, e a tradução em português, né? Fica meio esquisito, mas é a tradução, né, Marco? Fazer o quê? E vou falar de um programa que eu implementei especificamente na Johnson Johnson, chamado M3P, e que é um programa bem interessante, com wearables voltados para manutenção preditiva, corretiva, uma série de... principalmente preditiva. Bacana. Vamos lá. Primeira coisa, né, falar do trabalhador digital. Como é que chama essa área que a gente vai falar aqui sobre todas essas tecnologias, né? Isso é bem complicado no mundo aí, porque tem gente que chama de digital assistant, assistente digital. Eu, particularmente, não gosto muito desse termo, porque a IBM tem um produto, um software, que chama Digital Assistant, então pode se confundir. Outro nome, Mobility, é muito usado, mas Mobility se confunde com a parte de transporte, cidades. Então, eu também não me agrada esse termo Mobility, tá? A Johnson Johnson usa Mobility, e eu acabei mudando lá para Digital Worker, que é o trabalhador digital. Né? Porque o conceito de trabalhador digital é muito simples. Ele é um ser humano com habilidades digitais para realizar atividades referentes a um determinado trabalho, ou seja, ele vai usar habilidades digitais e dispositivos no seu trabalho. Então, achei mais conveniente. Pode ser que, ao longo da trajetória aí, surja até algum nome, uma denominação mais adequada, né, para isso. Mas, por enquanto, eu vou tratar como digital worker ou trabalhador digital, certo? Bom, um processo de implantação, né, dessa força de trabalho digital é primeiro você identificar a necessidade. Esses são passos que a gente aprendeu ao longo da jornada, né? Então, você tem que ver como você vai capturar dados e valores do seu negócio, como você vai obter as regras de negócio para tomada de decisão. Feito a identificação da necessidade, você documenta o processo, porque essa documentação ela é importantíssima para você treinar os trabalhadores, os envolvidos, os stakeholders, né, nessa força digital. Aí o próximo passo é treinar. Então, se as pessoas não têm afinidade com um determinado tipo de tecnologia, por exemplo, um simples óculos que eu vou falar, não é muito fácil você começar a utilizar um óculos inteligente da noite para o dia
no ambiente fabril, por exemplo, na manufatura ou em áreas de pesquisa e desenvolvimento, como eu vou mostrar alguns exemplos de casos reais. E, por último, medir o desempenho. Realmente está melhorando o desempenho da força de trabalho com esses recursos digitais? Ou piorou? Né? Ou a pessoa não está usando? Enfim, como que está o ganho? Nós estamos agregando valor ao processo, sim ou não? Então, tudo isso deve ser medido para a gente ter certeza que o investimento está valendo a pena, né? Porque tudo tem investimento, não tem como. Então, é basicamente isso. Uma outra importante visão geral aqui, em relação às aplicações e às habilidades dessa força de trabalho digital, né? Então, você pega, por exemplo, cadeia de suprimentos, suporte de vendas e produtos, né? Nós temos as habilidades como acesso ao processo completo de compra e venda via tablets, mas nós temos também realidade aumentada aplicado na parte de vendas. Hoje, por exemplo, você liga a câmera do seu celular, focaliza os seus pés, escolhe o tênis e ele veste o seu pé. Então, esse é um exemplo de aplicação, né, de realidade aumentada em vendas, né? A manufatura nem se fala, né? Eu coloquei uma habilidade aqui, que é só a parte de procedimentos, né? Que você tinha tudo em papel, e hoje o paperless é uma das primeiras metas que nós temos dentro da manufatura, e você tem tudo isso hoje digitalizado, procedimentos operacionais padrões e etc. Com fácil acesso via tablet ou via algum terminal na própria máquina, coisas do tipo. Engenharia e manutenção, eu vou falar bastante uns use cases aqui muito legais, principalmente quando superamos a pandemia, com a comunicação remota. Vou falar de um programa muito legal que é o SIL-RIC, SWIS, SIL-RIC. Veja o que eu vejo. Então, veja o que eu vejo como? Através de Smart Glasses, né? Ferramentas para manutenção M3P, que eu vou falar também, isso já são aplicações para manutenção. Educação nem se fala, né? Ensino com simuladores. Então, a parte de aviação, você tem toda uma parte de simulação virtual, né? De situações dentro de um cockpit de um avião. Nós podemos ter, na parte educativa, treinamentos de segurança, choques elétricos, parte de lockout, tagout, que é a parte de travamento, e sinalização, que é um procedimento muito importante de segurança nas indústrias. A gente já conseguiu fazer um treinamento 100% virtual, né, e digital. Recursos humanos, né, dados de colaboradores, você tem hoje sistemas no próprio celular, você consegue acessar os dados necessários a qualquer momento. Eu não vou focar muito em entretenimento, mas é uma parte fortíssima, principalmente na realidade virtual e aumentada, que está acontecendo, aliás, que embasou muito o desenvolvimento da tecnologia. A parte de games, ela praticamente foi quem alavancou muito o desenvolvimento de várias tecnologias digitais, principalmente em realidade virtual e aumentada. Okay? Bom, sempre existem barreiras, né, pessoal? E desafios. Então, o primeiro é você saber que tarefas você vai escolher, você vai eleger para automatizar, né? Versus o custo de um trabalhador digital. O custo do trabalhador não é só o salário dele, mas são todos os atributos, todos os dispositivos digitais associados a ele, o treinamento, enfim. Tudo que prepara esse trabalhador digital. Outro ponto é a tecnologia, né? Que ela pode ter dificuldades com algumas fontes de dados não estruturadas. Nós temos hoje uma torre de Babel, né, nas empresas, com variados tipos de estrutura de banco de dados, variadas formas de armazenamento, de sistemas diferentes, legados. Então, tudo isso gera dificuldade de vocês obter, né, extração de dados. Outro ponto é a coleta de informações, né, para fins de documentação. Essa coleta pode ser trabalhosa, pode ser onerosa para a própria implantação. E, de repente, um dimensionamento difícil se os trabalhadores digitais não forem, vamos dizer assim, definidos da forma adequada para que ele tenha um desempenho esperado
para aquele investimento. Na verdade, é isso. Ele tem que valer a pena, ele tem que trazer, não é só o retorno do investimento, mas hoje em dia, nessa gestão de transformação digital, nós temos que ter o valor para o negócio. Isso é muito importante. Não basta o retorno sobre investimento, não basta o payback, ou seja, indicadores financeiros. O valor é fundamental. Bom, o Marco, fique à vontade se você quiser fazer alguma pergunta aí na trajetória, tá? Eu vou passar agora para a explicação da jornada dos Smart Glasses. Eu gosto muito de chamar de Smart Glasses, né? Acho mais bonito, mas traduzindo, óculos inteligentes. Certo? Bom, a Google foi uma das primeiras aí que começou, né, tentando fazer um produto para o mercado consumidor, né? Entretanto, foi um fracasso, foi mal sucedido por uma série de problemas, problemas de resolução da câmera associada ao Smart Glass. Esse Smart Glass da Google chama Google Glasses. Tá? O Google Glass foi o primeiro, praticamente, a ser lançado. Então, o que a Google fez? Ela parou de fornecer para o público, em geral, e resolveu fornecer para as empresas, para as indústrias, com uma aplicação mais profissional. Um dos grandes pontos, né, de dificuldade de implantação de smart glasses nas empresas é justamente a parte de segurança de dados, né? Não só pelo que você está filmando ou transmitindo, mas também segurança lógica mesmo, cybersecurity de todo o processo. Então, isso, no início, exigiu, né, das empresas que tivesse uma nuvem especializada com contrato, com NDA, né, um contrato de confidencialidade, e foi o que aconteceu nessa evolução de 2017 para 2019 em várias empresas, inclusive na Johnson & Johnson, que eu tive a oportunidade de trabalhar e implantar isso. Nós começamos com o Google Glass e tinha uma nuvem chamada Skylight. A última que utilizamos foi Skylight 6.0, essa empresa nem existe mais, tá? Já foi superada, mas a Skylight era o nome da nuvem e do software, que permitia o seguinte, que você filmasse ou obtivesse a imagem, o CIO-RIC, veja como eu vejo através do óculos, então você tinha um óculos, você visualizava a imagem, essa imagem via Wi-Fi era transmitida via rede segura, inclusive usava-se um Wi-Fi que não é um Wi-Fi qualquer, é um Wi-Fi seguro, um Wi-Fi industrial, que é um Wi-Fi de manufatura que ele tinha todo um processo de proteção, o que custa muito dinheiro também. Tá? Então você tem o Wi-Fi seguro, você entra na rede da companhia com toda a segurança e leva isso para a nuvem, e através da nuvem você distribui globalmente. Essa era a ideia, né, que foi utilizada inicialmente. Bom, isso tudo começa com um valor extremamente alto, porque você tem o custo do óculos. Só para dar uma ideia para vocês, em 2017, um Google Glass custava em torno de quase 10 mil dólares, 9 mil e pouco, quase 10 mil dólares o Google Glass. Então era inviável, né? Isso é mais para nós brasileiros aqui, você vai trazer um Google Glass, vai pagar mais do que o dobro, né, com os impostos e tudo, fica difícil, né, você implementar. Então o custo é alto. Eu consegui, através de um programa da companhia, trazer para o Brasil sem custo para desenvolver a tecnologia, o que foi um privilégio. Mas, do ponto de vista de viabilidade, é uma das barreiras e um desafio, né, realmente, para poder implantar. Mas veja bem, os problemas que o Google Glass teve para o público em geral também se propagou para as empresas. Então ele tinha um problema de bateria, ele prometia 1 hora, durava 40 minutos no máximo. No máximo. Não tinha reposição de bateria. Então você tinha que recarregar e levava algumas horas. Então esse era um problema. Você não conseguia mais do que 30 minutos, 40 minutos
no máximo, gravando. Então, um tour numa fábrica, eu levava 1 hora, com bastante detalhe. Então, quantas vezes, né, vamos dizer assim, morri na praia dentro do tour porque acabou a bateria. É duro, né, você fazer uma demonstração e ter esse tipo de problema, né? Outro problema, a resolução muito baixa. O fato de usar uma nuvem também era complexo, porque afetava, tinha um delay, né? Tinha latência, então você tinha lentidão do processo. Exigia um front-end também para controle de usuários, mas era possível você fazer a transmissão. Você poderia usar um Skype, ou depois vieram outros softwares mais interessantes, o próprio Zoom veio depois, o MS Teams, né? E outros. O Skype nem existe mais agora, né? Mas na época foi utilizado o Skype. Bom, o que aconteceu? Logo na sequência, 2018, veio uma empresa que ela se perdura até hoje, porque ela é uma das melhores, na minha opinião, uma das melhores empresas de desenvolvimento de câmeras para smart glasses, para óculos inteligentes, que é a Vuzix. A Vuzix realmente tem uma qualidade incrível. Então, ela lançou um óculos, na época, que é o Vuzix M300. Esse revolucionou, porque ele tinha uma resolução muito boa, dava de 10-0 no Google Glass. A bateria dele durava 2 horas, tá? Então já melhorou significativamente, mas também tinha suas instabilidades, né? Com Wi-Fi, etc. Então teve alguns problemas nesse sentido. E também dependia do Skylight, que era uma nuvem externa. Quando, em 2020, olha só, início por sorte, foi 2019 para 2020, um pouco antes da pandemia, surgiu o Toshiba Dyne Edge, que é olha que interessante, eles fizeram um óculos com a câmera melhor do mundo, que era a Vuzix. Então o óculos, basicamente, você instalava qualquer tipo de óculos, uma câmera da Vuzix, que era a melhor do mundo, naquele momento. E ele criou um computador de bolso que você colocava na cintura. E esse computador, olha que interessante, ele conectava com um cabo por dentro da roupa, você tinha um cabo conectado ao óculos, ele capturava a imagem, ele não precisava mais da nuvem, ele capturava a imagem através de um aplicativo e usava o Teams, ou o Skype, ou o Zoom, para a transmissão da imagem. Então, ficou muito interessante isso, né? Juntou o melhor dos melhores. O melhor dos melhores, Marco, e isso aqui acabou abrindo um caminho durante a pandemia para engenharia, por exemplo. Com certeza. Eu vou mostrar um exemplo que nós fizemos o Factory Acceptance Test, que é o FAT, que é o commissioning, né, de uma máquina feita na Alemanha, nós fizemos na Tailândia, nós fizemos na China, na Malásia, tudo com esse tipo de tecnologia da Toshiba. Esse modelo que você está falando é o verdinho aqui na timeline, né? É o verdinho aqui, exatamente, 2020. É o Q2, se chama Q2. Toshiba é o Dyne Edge. Ele já está ultrapassado. E os outros não tinham esse computadorzinho para você colocar no cinto? Não tinha. Ele tinha um processadorzinho, os outros eles se baseavam muito no que está acontecendo agora, que é o tipo de um mecanismo de celular na haste do óculos. Então você vê a versão 2021, que você vê em amarelo aí, RealWear hoje é o top de linha de óculos, junto com a Microsoft, com o HoloLens, mas o HoloLens é diferente. Veja bem, esses óculos que eu apresentei até agora e esse RealWear, que é fantástico, porque outra coisa que tinha de dificuldade, vamos supor, você tinha um computador na cintura, só que como que você dava um comando para ele, se fosse necessário? Você tinha que usar um teclado sem fio. Você tinha que carregar um tecladinho na mão, entendeu? Você tinha que carregar um mouse na mão, para você, em algum momento, dar algum comando necessário. Isso era terrível. O que aconteceu com o RealWear 2021? Acabou tudo isso. Comando de voz, direto. Então você não tinha necessidade de teclado, você não tinha necessidade de nuvem, você não tinha necessidade de mouse, nada. Tudo por comando de voz. Em várias línguas, em inglês, espanhol,
português, tinha várias línguas. Então, o RealWear, ele foi fantástico e ele evoluiu muito a utilização desse tipo de óculos. Observa no desenho aqui, vocês observam que ele tem uma câmerazinha que ele fica na frente de quem usa óculos, por exemplo, vai colocar em cima do seu óculos. Tá? E você vai ficar com uma câmerazinha na frente dos seus olhos, o que não te tapa a visão por inteiro. É muito interessante isso, porque o HoloLens, que foi lançado também em 2021, a versão V2 da Microsoft, ele é completamente diferente, porque ele é um óculos de realidade aumentada, e também, mas ele é totalmente fechado, ele te fecha a visão completa, entende a diferença? Então, isso veio de encontro a aspectos de segurança do trabalho, porque se você fechar toda a sua visão dentro de uma fábrica, você corre risco de tropeçar, você corre risco de queda e pode acontecer um acidente. Né? Então, o HoloLens, eu vou até falar isso depois, a realidade aumentada, a realidade virtual, ela é mais para um ambiente fechado. Hoje ela é usada em alguns ambientes dentro da manufatura, mas com muito cuidado com a pessoa mais estática, porque o risco é grande. Inclusive, há relatos, e eu tive experiências disso, de pessoas que se sentem mal, que ficam totalmente tontas quando usam esse tipo de óculos. É para um equilíbrio. Perde o equilíbrio. Então, são aspectos de segurança, é uma das grandes dificuldades dessa tecnologia. Porém, o RealWear não é tão crítico, porque ele não te tapa a visão, ele apenas é uma câmera que você focaliza, você pode movimentar rapidamente os seus olhos. De qualquer forma, mesmo com o RealWear, eu sempre fiz esse procedimento de tour ou de utilização na fábrica, sempre com alguém ao lado, caminhando com a pessoa, por questão de segurança, para evitar quedas, porque a nossa análise, o risco maior nesse tipo de óculos era a queda, entendeu? Mas é uma restrição importante. Muito legal. Então, você vê que depois começou a surgir, né, bonezinho, já com o óculos acoplado aqui, que tem uma foto na esquerda, o capacete, já com o óculos acoplado, desculpa. Você tem aqui uma cinta, que você também prendia na cabeça. Existia um clips para você prender no seu próprio óculos. E eu gostaria de fazer um último comentário aqui, que é muito importante, que esses óculos, eles não tinham, vamos dizer assim, potencial para segurança. Eles não são óculos de segurança. Exceto o Google Glass, que já trazia uma norma americana para lente que era de segurança. Só que essa norma, ela não era válida nem na Europa e nem no Brasil. Então, para nós, não interessava. Tanto é que eu tirava as lentes e ficava com ele absolutamente sem lente e colocava um óculos de segurança de ampla visão sobre o óculos, o que era péssimo, porque ele atrapalhava a câmera, entendeu? Você perdia a resolução, embaçava um pouco, e no começo foi bem difícil. Depois não houve problema, porque esses clips do RealWear, por exemplo, você conseguia encaixar a câmera realmente fora do óculos de segurança. Você usava o óculos de segurança e a câmera fora. Aí não teve mais problema. Mas tudo isso foram dificuldades na caminhada aí de aprendizado, né, para usar essa tecnologia. Bacana. Legal? Bom, continuando. E qual que era a aplicação, Helder, essa que você acabou de citar? Era o controle de qualidade? O que vocês viam no produto? Vou mostrar agora, Marcão. Vamos em frente? Olha, já é uma aplicação. Fizemos auditorias remotas, por exemplo, de qualidade. Então, você nota que foram casos reais, ó, a própria cientista com o óculos abriu a gaveta, pegou equipamentos de medição calibrados, visualizou a etiqueta de calibração para o auditor que estava nos Estados Unidos e um na Colômbia. Então, nós evitamos viagens. E essa auditora onde? Uma auditora na Colômbia, uma auditora nos Estados Unidos e essa moça aqui no Brasil.
Isso foi aqui em São José dos Campos. Na unidade de São José. Na unidade de São José. Então, ela foi usando o óculos e a auditora, ela tinha áudio e vídeo. Então, a auditora conversava com ela e falava, olha, eu quero ver o instrumento tal. Por exemplo, aqui é um Winstron, é um equipamento de tração. Tá. Veja que ela foi localizar a etiqueta de calibração desse Winstron. Ela está aqui com o óculos visualizando para o auditor ver, nessa segunda foto. Sim. Na terceira, ela está visualizando um relatório do processo dela, que o auditor pediu. Certo? Então, essa aplicação aqui foi uma das primeiras, nós conseguimos fazer várias auditorias remotas, durante a pandemia toda fizemos auditorias, utilizando o Smart Glass. Esse foi usado o Toshiba, né? O Toshiba, como eu disse, ele é um computadorzinho de cintura, ele já vinha com Windows 10, na época, né? E já vinha com a câmera acoplada, você tinha um cabinho, você levava por dentro da roupa. Tá? Uma outra aplicação, Marco, respondendo sua pergunta, esse foi fantástico, porque foi uma ideia aqui que eu consegui trazer à tona, que é o chamado treinamento inteligente, Smart Training. A gente chegou a chamar de Virtual Training também, treinamento virtual, mas veja bem que interessante. O mecânico, ele coloca o óculos, tá? E ele faz o procedimento, eu tenho isso tudo gravado, tá? Eu não tenho vídeo aqui, não tinha autorização para mostrar isso, o vídeo, mas infelizmente. Mas só pela foto e pela aplicação, você narrando, nós já lhe agradecemos demais. Obrigado. Com certeza. E aí, o que ele fez? Ele estava fazendo um procedimento de manutenção preventiva, já com o óculos, e ele foi explicando passo a passo. Ele já foi dando comando de voz. Esse aqui é o RealWear, que eu falei que foi lançado em 2021, já é um óculos RealWear, tá? Com comando de voz, não tinha nem teclado nem nada. A gente tinha um computador que a gente monitorava a imagem e ele gravava isso na nuvem direto também. Sim. Certo? E você veja que eu tinha aqui também um tablet que eu poderia ver todas as instruções em tempo real aqui durante o procedimento. Sim. Então, qual foi o grande objetivo desse projeto, né? Treinamento virtual. Primeiro, retenção do conhecimento tácito. Esse mecânico aqui, por exemplo, ele tinha 38 anos de fábrica, estava aposentando. Sim. E ele ensinando os novos. Então, o conhecimento estava na cabeça dele, ainda não tinha 100% dos procedimentos prontos, né? E a gente criou esse vídeo assim, desta forma. Redução do tempo de engajamento de novos colaboradores, foi um outro objetivo. A acessibilidade aos treinamentos, porque ficaram treinamentos disponíveis online, né, dos servidores. E olha que interessante aqui a melhoria de OEE. Nós chegamos a medir isso, porque com o treinamento você reduzia o tempo de manutenção. Então você conseguia melhorar o OEE através dessa redução de tempo de manutenção. E custos evitados com despesas de viagem. Então, por exemplo, aqui, muitas vezes evitamos que um fornecedor cobrasse uma visita para vir auxiliar numa manutenção. Aqui em cima, 2 auditores iriam viajar para vir fazer essa auditoria no Brasil. Nenhum veio. Então, você teve economia de viagem, né? E isso vai se pagando o projeto. Outra coisa que aconteceu que começa a viabilizar é que o custo desse óculos RealWear, o preço final, desculpa, caiu assustadoramente. Ele caiu para... Lembra que eu falei que era $10 mil? À medida que você tem escala, começa a cair, né? Começa a cair. Já estava em $2 mil. Nossa, que legal. Há 1 ano e meio, 2 anos atrás. Deve ter caído ainda mais, tá? Então, começa a viabilizar, né, o uso de óculos inteligentes, são os Smart Glasses. Tá? Show. Bom, continuando. Tem mais esse caso aqui, eu gosto demais, porque foi da minha área de engenharia, né? É uma FAT, um Factory Acceptance Test, que é um commissioning que nós fizemos na Tailândia, com uma máquina produzida na Alemanha, durante a pandemia. Essa máquina ela foi transportada, foi montada toda com reuniões via Smart Glasses, tá? E câmeras.
os engenheiros na Alemanha, orientando o trabalho dos engenheiros da Tailândia, tudo com uma cobertura da engenharia aqui do Brasil, da Colômbia. Foi fantástico, pessoal. Isso foi feito depois, foi reproduzido na Coreia, na China e na Malásia. Essa máquina de embalagem da Folk alemã. Né? Você vê aqui, ó, no meio aqui, você tem uma foto com as pessoas que estavam envolvidas, né? Uhum. Durante o processo de montagem. E os engenheiros com os óculos, né, fazendo a transmissão. Nós usamos também sistemas de câmeras, tá? Porque é importante, foi uma experiência, uma lição aprendida, né? Uhum. Você ter câmeras fixas também, porque como a pessoa mexe muito a cabeça com o óculos, então você pode ficar meio tonto, você pode se perder com as imagens. Então é importante que você tenha um conjunto de câmeras no ambiente, fixas, e a pessoa que está fazendo o trabalho, ela transmite realmente aquele momento o que ela está fazendo, que é o See What I See, veja o que eu vejo. Esse era o programa. Né? Foi muito bem sucedido. A gente usou o Microsoft Teams para transmissão. Uhum. Bom, esse aqui também é super interessante. Eu até tem um vídeo dele mostrando, mas para pesquisa e desenvolvimento, nós desenvolvemos um produto, uma receita de um produto cosmético, aqui em São José dos Campos, com transmitindo a receita para a Colômbia. Tá? E tivemos um benefício de $10 mil no processo todo, em viagens, em economias. Tá? Então, isso aqui foi feito diretamente de São José dos Campos para Cali, no desenvolvimento de um produto cosmético. Outro ponto que a gente usou, esse aqui foi bem legal, simples demais, olha só, o fornecedor fora de São José dos Campos, no caso, eu não me lembro se era São Paulo, era fora do estado de São Paulo, não me lembro agora, mas esse fornecedor mandou uma matéria-prima para teste. Nós tínhamos dúvidas se os sensores da máquina iriam detectar aquela nova matéria-prima. Ele mandou amostras da matéria-prima, nós usamos o Google Glass, nesse caso foi até o Google Glass mesmo, focalizando em tempo real e o fornecedor vendo o teste com os sensores atuando ou não. E no caso aí foi um sucesso total, não deu problema algum, e nós homologamos uma matéria-prima utilizando o Smart Glass. Isso foi pequeno, $2 mil de custo evitado, mas por razão de viagem e algumas despesas. Uhum. Então, foi uma outra aplicação que nós tivemos. Tour, assim, em plantas, é algo muito legal de se fazer, sabe? Então, você, às vezes, via uma comitiva fazer uma visita na fábrica. Você pegava e fazia um tour com o óculos, em comunicação tempo real, e a pessoa perguntando, focaliza aquele ponto, faz isso, vai ali, sabe? Então, você ia visitando a produção utilizando o Smart Glass. Fantástico. Bom, falar um pouquinho agora de realidade virtual aumentada e mista, né? Eu sempre começo... Essa figura ela é uma figura até tradicional para se explicar, mas veja bem, você pega essa linha vermelha aí, essa seta dupla, do lado esquerdo você vê o ambiente real, que é a realidade, e do lado direito extremo você vê o 100% virtual, certo? Então o que acontece? A realidade aumentada, ela te leva ao ambiente real. E a realidade virtual te leva ao ambiente virtual, 100%. Tanto é que quando você usa a realidade virtual, você entra num ambiente, através do óculos, né, também. Aí já é um óculos diferente, é um óculos fechado, normalmente, né? O HoloLens é o mais famoso, que é da Microsoft, mas existem outros bons. E você fica dentro daquele ambiente virtual, certo? O que está acontecendo? Por que nós estamos migrando, misturando isso, né? Pegando esse ambiente virtual e colocando pontos, vamos dizer, objetos reais. Aí a gente começa a entrar no RM, que é a realidade mista.
tá? Que é o Mixed Reality. Então, essa junção da realidade aumentada com virtual, você consegue através da realidade mista, né? Então, por exemplo, você pode pegar uma pessoa, colocar dentro de um ambiente virtual e essa pessoa pegar um objeto real, por exemplo. Tá? Depois eu vou passar um vídeo, vocês vão ter uma ideia melhor sobre isso. Tá? Mas basicamente é isso, né? Então você tem o ambiente real você chega através da realidade aumentada e o ambiente virtual que é totalmente virtual. Uma grande aplicação, né, de realidade aumentada hoje é em manutenção. Manutenção. Porque você pode fazer a montagem, por exemplo, de um componente, de um motor, de um dispositivo. Previamente, você pode ver a montagem completa dele, passo a passo, você vai fazendo de acordo com a realidade aumentada, né, e virtual. Eu vou mostrar aqui o porquê da realidade mista, né? Porque você tem ali, olha, o computador, você tem o ser humano e o ambiente. Ele, na verdade, nós vamos interagir tudo isso. Você tem que ter a percepção desse ambiente, né? Você tem que ter um processamento, você tem que ter a sensação humana, né? E interagir isso para você ter uma realidade mista. Por quê? Você pode estar num ambiente virtual que não existe fisicamente, mas você necessita ter uma sensação real do que está acontecendo na realidade. Então, isso justificou, né, a união de realidade aumentada com realidade virtual. Tá? E grande utilização em manuais, hoje, de montagem, manuais de operação. Você tem a parte da garantia de qualidade também, com imagens 3D, modelos, animações. Você tem o suporte de especialista, que eu já comentei, né? Você tem, por exemplo, um engenheiro nos Estados Unidos dando um suporte numa máquina no Brasil. Isso você pode usar o RIC, você pode usar o óculos também. Aí, vários tipos de óculos podem ser usados. Aí vem os aspectos de segurança, então a gente tem que tomar cuidado com o tipo de óculos que vai ser usado, né? O HoloLens não é uma sugestão boa, porque ele é totalmente fechado dentro do ambiente fabril e muito arriscado. E fluxos de trabalho de manutenção, né? Você tem passo a passo. O que está crescendo muito também, Marco e pessoal, é o número de treinamentos de segurança em meio ambiente. Então, você tem hoje segurança elétrica, totalmente, você faz o treinamento sem ir na fábrica, sabe? Você só vai na fábrica depois que você passou pela prova de eficiência e eficácia, aí você vai fazer uma prova de eficácia na fábrica, tá entendendo? Então, eu tive no Cubo Itaú com um cliente, Helder, há 3 semanas, e tinha uma empresa do Paraná mostrando exatamente o que você está explicando. E você sabe essa empresa, antes de fornecer para a indústria, o que ela fazia? Não. Jogo, videogame. Videogame. Entretenimento. Aquele que você falou lá e citou muito bem, né? Que os maiores especialistas vêm dali, né? Com então, certeza. para simulação de treinamento industrial, putz, fantástico, né? Eu fiquei assim, boca aberta, rapaz, com a riqueza de detalhes, sabe, Helder? A porca, o parafuso, o filete do parafuso, sabe? É verdade. É igual ao real, cara. Impressionante. É impressionante. Muito, muito legal. É uma evolução grande e isso previne acidente, né? Porque você pega um procedimento de lockout tagout, que é travamento e sinalização, que você põe cadeadas nos painéis elétricos para você não ter risco de alguém ligar o equipamento, ligar uma máquina no meio de uma operação de manutenção. Isso é um procedimento muito importante na indústria, né? E a pessoa precisa ser treinada. Então, quando ela faz o treinamento virtual antes, interagindo, e inclusive com testes e prova já embutido, se ela errar, ela é advertida do erro no próprio treinamento virtual, entendeu? E ela tem que refazer o processo. Aí só depois de tudo isso é que ela vai para a fábrica, é que ela vai fazer na prática efetivamente. Então, isso tem reduzido substancialmente, né, o tempo de engajamento de novos colaboradores e também o número de acidentes. Com certeza.
Bom, eu tenho um vídeo aqui que eu vou passar para vocês agora, para vocês terem uma ideia de tudo isso que nós estamos falando aqui. Essa empresa é a Virtuatech, ela é de Pindamonhangaba, e eu tive um relacionamento muito legal com eles, fizemos alguns trabalhos juntos na Johnson & Johnson, e eles atuam no Brasil todo hoje, tá? E ele me cedeu esse vídeo aqui para apresentar para vocês. Legal, né, pessoal? Deu para dar uma ideia aí. Esse é muito a realidade virtual, né? Muito legal. Eu gostaria de comentar o seguinte, né? Está evoluindo bastante, mas ainda, né, os scanners 3D, eles estão num processo ainda de evolução grande. Porque ainda está um pouco caro você fazer um escaneamento 3D de peças de uma máquina, por exemplo. É bastante simples fazer um escaneamento de uma área fabril, como é o caso aqui que ele mostrou, né? Porém, para peças, ainda está caro. E isso dificulta um pouquinho a viabilidade do Gênios Digital, que é baseado na realidade virtual e aumentada, tá? E principalmente porque depende do 3D, né? E nós temos uma infinidade de máquinas, principalmente a realidade brasileira, mas não é só brasileira não, viu, pessoal? Eu tive fora aí, eu vi que fora também ninguém quase tem desenhos 3D do maquinário e dos componentes de máquinas. São desenhos antigos em 2D. E custa caro fazer também, né, Helder? Começar do zero, né? Custa bem caro. Essa é uma dificuldade ainda que está ocorrendo, tá? Que está aumentando o custo, né? Não é que ela é possível fazer, mas o custo ainda está alto por causa do desenvolvimento ainda que está em progresso, né? Dos scanners 3D. Tá? Esse é um ponto do aprendizado que eu tive. Por exemplo, eu tive a chance de importar uma máquina para Johnson & Johnson de absorvente higiênico. Era uma máquina que ela tem quase 16 metros, né? Então, como é que você vai saber se o ambiente vai estar todo ok, né, para instalação dessa máquina? O que nós fizemos? Nós fizemos um mapeamento 3D de onde ela iria ser instalada e fizemos todo um trajeto interno com realidade virtual, caminhando pelos corredores, prevendo tudo que era possível para saber se a máquina não teria nenhum impacto durante sua instalação. Então, isso foi muito interessante, que é basicamente o que essa empresa fez para nós e mostrou nesse vídeo aqui, né? Vou passar um outro vídeo agora, talvez seja um amigo comum aí, não sei se você conhece o Elcio, da SPI. Conheço, Elcio. Elcio Brito, da Poli. O Elcio, exatamente, ele trabalhou, tive a oportunidade de trabalhar com ele, já me ajuda aí também
em atividades. A Isa participou ano passado do nosso evento, e ele me Aproveitar que eu encontrei com outro contato forte, grande seu também, Helder, que mandou um abraço, aproveitar aqui ao vivo, o Fernando da Accenture. Ele que é de farma, né? Fernando Saraiva. Fernando Saraiva, Estive lá com ele e tal, falei que eu era seu amigo, e ele mandou um abração para você. Fica dando um recado no ar aqui. Aí, muito Fernando, obrigado. Saudade dele, pessoa finíssima aí também. Ele disse que já te ajudou bastante nas aplicações, né? Verdade, com certeza. Você sabe que ele está na Accenture hoje, né? Sei. Eu tenho contato com ele ainda, e muito bom. Excelente pessoa. Ele semana retrasada, lá no Cubo. Muito obrigado. Obrigado pelo abraço aí, recebi. Bom, vou passar um vídeo, então, da SPI, que é bem legal. Vamos lá. Esse é de realidade aumentada, tá? Legal, né, pessoal? Você vê montagem completa de uma peça aí, de um sistema da área de pneus, essa fábrica. E ele acompanha 100% no tablet, né? Todos os detalhes. E o que foi, Helder? Um rolamento que ele... o rolamento não estava legal, ele trocou? Exatamente, era o eixo que faz o giro, né, do pneu. Ele teve que fazer uma manutenção completa, desmontar e remontar, trocando peças. Então, eu até coloquei uns pontos desse case aqui, que foi um case real, né? Trouxe de benefício a imersão e interação, resultando em alta aprendizagem, engajamento, atração, interesse pelo treinamento, simulação de situações, né, de risco ou não dentro de um ambiente controlado, alta capacidade de escala de reprodução, feedback imediato, a repetição prática para ganho de eficiência e, por último, possibilidade de treinar um grande número de pessoas, porque essa é uma dificuldade incrível. As empresas estão tão enxutas que você não tem como tirar um operador, tirar um manutentor hoje para treinamento em sala. Treinar e principalmente gravar, né? Você falou desse exemplo agora há pouco. Você grava e você acaba criando o teu manual, tuas instruções de trabalho, teus procedimentos já documentados e gravados, né? Se de repente troca o posto, substitui um operador, ele assiste de novo, né? De repente, ao operar, ele tem uma dúvida, recorre de novo ao manual. É verdade, exatamente. E isso está gerando também, Marcos, você acabou de me lembrar. Quando você aplicou, você chegou a medir MTBF, MTTR, quando você deu um exemplo agora há pouco de OEE, né? No final do todo cai no OEE. Você chegou a ter, não sei se você pode citar também, claro, né, Helder? Olha, eu posso citar um exemplo que... números assim? Posso. Nós tivemos um ganho de 1,5% no OEE de uma máquina de absorvente higiênico, tá? Só com treinamento virtual. Caramba! Isso com melhoria da habilidade dos mecânicos novos, né? Mais gente habilitada para fazer o mesmo tipo de manutenção, então menos tempo de parada de máquina. Nossa. Entendeu? Foi em torno de entre 1 e 1,2%. Eu tenho isso registrado. Ficou lá, mas tenho esse caso. Eu tenho registrado esse caso aí. É uma excelente métrica, né? Sim.
Muito legal. Bom, caminhando aqui, né? Opa, desculpa. Agora eu vou passar um pouco para a parte de wearables, são os vestíveis, né? Por que chama vestível? Porque você, de alguma forma, você veste mesmo, né? Você usa acoplado ao seu corpo. Então pode ser... Eu estou com um wearable aqui, ó, no meu pulso. Esse meu relógio aqui, eu monitoro pressão, monitoro temperatura, taxa de oxigênio. Espera que a gente não mostrou, desculpa, eu estava aqui no slide. Mostra de novo aí. Olha aqui, ó. Esse aqui é um wearable, está no meu pulso aqui. Eu consigo ver a minha temperatura corporal, pressão, é medida de hora em hora, eu tenho um gráfico de pressão, inclusive manda para o meu celular o histórico. Eu tenho um histórico de temperatura, pressão, taxa de oxigênio, como é que está a minha oxigenação, e batimento cardíaco também. Tá? Então, você vê, esse é um tipo de vestível, né? Que você tem, tá acoplado no meu corpo e monitorando uma série de variáveis aqui, de parâmetros. Né? Tá? Isso aqui são soluções, né? Soluções para o trabalhador digital. Eu vou focar aqui, creio, né, que o Smart Glass eu já abordei bastante. Sim. Ele é também um vestível, porque você põe no seu rosto, né? Você nota aqui que tem um exemplo no meio aqui, um relógio fazendo uma aprovação de um cartão de crédito, né? Possível. Aqui no meio, eu tenho aqui um tablet branco, que ele está mostrando o seguinte, uma interação de realidade aumentada via tablet. Tá? À esquerda, à direita também. E essa maleta aqui eu vou detalhar para vocês, que é uma maleta de manutenção preditiva, bem interessante. Tá? Vamos em frente, eu vou detalhando. Bora. Primeiramente, queria chamar a atenção que os wearables são verdes. Ou seja, ele beneficia o nosso meio ambiente, o que é muito bom. Né? Por quê? Primeiro que a pegada de carbono ela é reduzida com os vestíveis, devido à redução de viagens. Então, você vê, né? Quando você reduz viagem, você está contribuindo indiretamente. Tempo de inatividade da fábrica é reduzido com vestíveis. Então, você melhora a eficiência. Então, você gasta menos energia. Né? E os vestíveis são usados na iniciativa M3P, que é uma iniciativa de manutenção, que ajuda a reduzir o custo de energia. Isso também é um outro ponto. Né? Nós fizemos, só para dar uma ideia para vocês, um tipo de wearable bastante comum é medição de vibração de motores e de eixos. Então, o que acontece? Quando você tem um desalinhamento de um eixo de motor, o que acontece? Você aumenta o consumo de energia. Entendeu? Então, quando você corrige, primeiro que ele vai desalinhar também com o rolamento, né? E você tem um custo adicional de energia. Se você está monitorando, você atua imediatamente e traz para o nível normal de consumo. Isso é uma ideia. É só uma chamada de atenção, né? Porque às vezes a gente não vê esse benefício indireto, né, dos wearables. Bom, são muitos tipos de wearables. Eu tentei aqui mostrar numa figura só, que você tem aqui você pode ter um anel, que é um vestível, né, um wearable. Ele normalmente faz monitoramento cardíaco e ele também tem um acelerômetro. É importante isso, esse acelerômetro. Vou dar uma aplicação fantástica que eu trabalhei na Johnson & Johnson. Se a pessoa tem um desmaio numa área crítica, você pega com o acelerômetro, entendeu? Então, isso é muito importante. A gente já estava com um projeto de monitoramento, né, do estado físico da pessoa. Batimento cardíaco, tudo isso que eu falei que o meu relógio faz aqui. E, além disso, o desmaio é muito importante, você detectar. A pessoa está em movimento ou não. Então, isso você pode fazer através de anel, né? Tem um outro tipo aqui que eles chamam do dedo inteligente, também no dispositivo que você põe na ponta do dedo. O bracelet, que é um bracelete, eu usei vários tipos na Johnson. O bracelete é bem legal, tá? Só que o bracelete, ele tem uma restrição de segurança, porque é proibido joia, qualquer joia, né? O anel também é proibido, o bracelete é proibido,
e você ter alguma coisa na ponta do dedo é proibido dentro de uma unidade fabril com máquina. Você pode enroscar e sofrer um acidente de amputação. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos o seguinte, eu fiz um crachá, nem tem aqui, tá? Um crachá inteligente, tá? Em que ele tinha todos esses detalhes. Então, ele colocava na cintura, ele nem poderia, outra coisa, não pode ter aquela faixa. Sabe o crachá pendurado no peito, que é muito comum, né? Também é um risco de segurança, tá? Então, isso são pontos muito importantes que a gente, às vezes, não observa, acha que a tecnologia, você basta comprar e aplicar. Não, nós tivemos muita dificuldade, sabe? Por conta de aspectos de segurança. Então, o Smart Glass eu já comentei, comunicação remota, né? Hoje você tem monitoramento para bebês, também não deixa de ser um tipo de wearable. Localização, né? Inclusive tem redes, Marco, específicas só para wearables, que são redes rápidas, só para você ter transmissão dentro do seu parque fabril, né? Através de transmissores e receptores internos. É bem legalzinho. Então você pode... Alder, desculpa a ignorância, como que fica a bateria nesse caso, por exemplo, do anel? Existe a bateria, ela fica no... Então, esse é um ponto importante. Mesmo o crachá, ele tem bateria. Então, o que se fez até hoje, né? Solução. Existe um banco de carregamento na entrada da fábrica. Então, você vai lá, você encaixa o seu crachá para ele carregar, entendeu? Sei. Então, existem alguns crachás reservas. E acaba virando um hábito, né? No começo, realmente deve ser complexo, mas o hábito vai devagarinho até se tornar um... Entendi. É uma cultura diferente, né? Tem resistência, sim, qualquer procedimento novo. E não novo só os operadores, né? Você deu exemplo que você mesmo, na engenharia, já usava, né? O wearable. E tem que carregar também. Você passava, então, pela mesma central de carregamento. Então. Eu tinha várias centrais de carregamento. Tá? Então, você não precisava ter uma central. Você pode ter uma em cada local que você use. Então, você tem uma fábrica específica, tem na entrada lá, você tem crachás reservas. Se o seu crachá descarregou, você põe para carregar, pega um outro, para você não ficar sem. Entendeu? E entrou na fábrica, está monitorado. O anel, mesma coisa, bracelete, mesma coisa. Mesma coisa. A gente tem alternativas para trocar. Para todos. Sim, nós não usamos, né? Para ser bem honesto para você, bracelete e anel tem uma dificuldade maior. Fábrica. Nas que eu já andei, nossa, isso aí teria. Jamais o técnico de segurança permitiria que. Exato. E outra coisa, a bateria dele é mais difícil de você carregar, porque o crachá é mais simples. Tem um contatinho, você encaixa ele já carrega. Você entendeu? Até por indução. Agora, não verifiquei essa facilidade para anel, bracelete, cinto também. Você tem cinto. Tá? Você tinha bastante dificuldade para carregar assim, o dispositivo. Legal. Vamos lá. Bom, continuando aqui, eu vou falar aqui, eu gosto às vezes de traduzir, mas às vezes adoro também o inglês, né? O M3P, ele é um pacote de mobilidade para manutenção de manufatura. Veja que o termo mobilidade apareceu aqui, né? O M3P quer dizer Mobility Maintenance, deixa eu lembrar de tudo aqui, Manufacturing Maintenance Process, né? Package, desculpa. Então é um pacote de mobilidade para manutenção da manufatura. É uma maleta que nós criamos, essa maleta ela foi adaptada lá nos Estados Unidos, né, para a gente fazer isso de forma global. Esse projeto foi global, tá? Então, cada manutentor, qual que é a ideia aqui? A ideia não é você substituir alguns sistemas, vamos dizer assim, tradicionais. Por exemplo, você pega um sistema de termografia de uma câmera que custa 25, 30 mil dólares, certo? Termográfica, lembrando, né, que termografia você consegue detectar através de diferenças de temperatura, né, se você tem algum defeito nos painéis elétricos, nos motores, e qualquer tipo de dispositivo que emita energia térmica, ok? Então, o que acontece?
Olha que legal. Essa termografia que a gente propôs aqui, ficaria cada mecânico, cada eletricista poderia ter uma câmerazinha FLIR. Esse FLIR One, ele é uma câmera que se adapta ao celular, tá? E você tem, imediatamente você focou, você já tem o mapeamento termográfico do eixo, de um rolamento, de um motor, de um disjuntor, contator, etc. Então, quanto custava isso? Tudo isso aqui que eu estou falando são dispositivos de baixíssimo custo. Máximo $500. Máximo. Era de 100 a $500 no máximo, dependendo. Esse aqui, por exemplo, era $199. Tá? Essa câmera FLIR. Inclusive, já vinha com software gratuito, aplicativo que você baixa no seu celular. Tá? Então, a gente implantou termografia. De forma muito barata. Só para você ter uma ideia, uma câmera profissional, $30 mil. Tá? E eu fiz um comparativo dessa câmera profissional com essa câmera do celular, $199. Você não vai acreditar que os resultados bateram com uma precisão incrível. Sério? Eu tenho esse relatório. A última vez que eu usei isso, me perdoe, até eu não usava esse nome, eu usava pirômetro, né? Ela tem a capacidade, mas até que temperatura que a gente está falando? Olha, os pirômetros ópticos são... Até 400 graus, de menos 20 a 400 graus. Puxa vida. É uma precisão de 0,18 graus. Nossa, é bastante, Helder. Puxa vida. Câmera de celular tá assim, então? Sim. Eu comparei com marcas tradicionalíssimas aí de alta precisão. Sim. E não deu, não tem diferença praticamente. Você pode tratar tranquilo que está dentro da margem, né, aceitável. O Helder, então assim, quando você vai fazer, por exemplo, manutenção preditiva, lá em painéis para medir, fazer a termografia, né, ótica do jeito que você está explicando, vocês então passavam esse kit aí, no caso, pegava a câmera, passava, e isso ia para essa. A análise era vocês mesmo ou a análise era um fornecedor terceiro que estava fora da fábrica em algum lugar do mundo aí? Boa pergunta. A gente verticalizou isso. Antes era terceiro, tá? Que fazia o serviço. Isso é uma discussão homérica, longa, mas atualmente, né? Ele estava verticalizado, ou seja, tinha uma câmera de alto poder para manutenção preventiva. Então, a preventiva era feita, periódica, planejada, então era feita com equipamento interno, né? Da Fluke, para ser mais exato, botando o nome, né? Fluke, que é um dos melhores do mundo aí. Dispensa apresentações. Dispensa. E aí, então, isso para preventiva era feito com Fluke, tá? Agora, cada mecânico, cada eletricista recebeu uma câmera dessa. E tinha várias maletas, não era para cada um, mas várias maletas no departamento de manutenção. Então, se ele saía para um serviço de corretiva, ele levava a maleta. Então, veja bem, ele quer ver se o eixo está desalinhado, está aquecendo, o rolamento está aquecendo. Ele já via na hora. E ele tomava uma decisão até para corretiva, entendeu? No ato. Então, o que eu sempre disse? Nós não queremos desbancar um termógrafo Fluke de manutenção preventiva. O que nós queremos é dar flexibilidade, aumentar o poder do manutentor, entendeu? De análise. Eu sempre dizia isso porque o pessoal achava que a gente queria matar um investimento de $30 mil. Sabe? Não era bem essa a ideia. Né? Eu queria dar conhecimento e flexibilidade de tomar decisão técnica para o manutentor. Com baixíssimo custo. A verdade é essa. Excelente. Então, essa foi uma aplicação de termografia. Né? A outra aplicação... aqui eu tenho alguns exemplos, olha, reais, que foram feitos com o FLIR. Tá? Tanque, olha, aquecimento de tanque, você vê aqui um sistema de disjuntores, né? Contatores, sobrecarga, ó, você vê que uma sobrecarga aqui está visível, está vendo sobrecarga na fiação, no cabo. Né? Você pode ver tanques também, né? A gente tinha tanques de álcool, que eram tanques perigosíssimos, então você podia fazer inspeção. Né? Então, são aplicações aí que foram feitas.
Esse aqui foi bem legal também. Por isso que é verde, né? O wearable. Olha só que interessante. É um sistema de ultrassom de baixíssimo custo, $300, tá? Para você mapear vazamento de ar comprimido em qualquer ponto de uma máquina. Tá? Numa válvula ou numa tubulação. Então você conseguia detectar vazamento de ar. O vazamento de ar é ligado diretamente ao consumo de energia do compressor. Entende? Então, se você vai estancando vazamentos, você vai reduzindo o consumo de energia. Tá? E era através desse sensorzinho que vinha na maleta também. Bacana, né? Pô, essa maleta do Batman, hein, rapaz? É verdade. Maleta chique. E essa telinha você via no celular, tá? Sim. Tem um aplicativo, tudo no celular. Então era bem prático, né? Poderia ser um tablet. Eu cheguei a comprar não, eu até ganhei de uma pessoa lá dos Estados Unidos, eu dei para manutenção um tablet industrial. Sabe? Para eles Nossa, cara, hein, Helder? Tablet industrial, não é? É caro, é caro. Mas valeu a pena porque eu ganhei aquele tablet, trouxe para eles, e eles tinham uma visibilidade super boa, né? Pelo tamanho do tablet. E melhorou a visibilidade dos problemas, entendeu? Eles podiam ver termografia, ultrassom e outras coisas mais. Foi legal. Muito bom. Bom, outro ponto aqui... esse aqui eu abordei muito bem já, né? Mas aqui você tem o RealWear, a utilização do óculos. Aqui dá para você ver melhor. Você pode ter a termografia via óculos. Você tem uma câmerazinha que é para termografia. Pessoal de manutenção que está nos assistindo aqui, Helder, você está jogando um monte de ideia aí, rapaz, né? Porque você falou do óculos tal, mas a maleta é uma coisa muito interessante, né? O cara ele vai fazer a preventiva e ele pode documentar a preditiva e pode atuar na corretiva, né? Exatamente. Puta, é um negócio muito bacana, não tinha pensado nisso. É verdade. E você vê, né, a flexibilidade. Você pode comprar uma faixa que você põe na cabeça e colocar um dispositivo, por exemplo, uma FLIR, que é uma câmera termográfica. Sim. Certo? Olha, veja que essa foto da esquerda aqui... Agora que eu entendi o que é uma FLIR. É tipo aquelas que vai no capacete de quem pula de paraquedas, né? Anda de bike e tal. O cara quer documentar o desafio dele lá. Ela é grande angular. Sim, exatamente. Só que essa aqui ela tem a característica, né, de ver variações térmicas especificamente, e tem um aplicativo que ele vai te mostrar realmente as diferenças de temperatura entre vários pontos que você está focando. Entendi. Tá? Essas de paraquedas... E a Sea Watch AC é aquela que está em cima do olho. Exatamente, olha aqui. Veja o que eu vejo, está ali. Tá aqui. Você vê que esse rapaz aqui, ele está com o óculos e mais o sistema FLIR, fazendo termografia, visualizando, transmitindo o problema para um terceiro, ver o que ele está fazendo. É uma revolução, né? Fantástico. E isso podia estar acoplado ao capacete, né, também. Você vê que tem... a faixa. Aqui, ó, tem no meio aqui, tem um capacete já, tudo acoplado, ó, mesma situação. Para você ter, se você tem necessidade de segurança, tá? Sim. O capacete. Legal. Então essa é mais uma versão aí, né, de termografia com óculos. Show. Aqui eu tenho o HoloLens. Aqui já é mais para manutenção. Então é muito aquele vídeo que eu passei do eixo, né? Você tem um óculos fechado. Não recomendo. Eu, particularmente, não recomendo usar em ambiente aberto, tá? Ou dentro de uma fábrica, porque o risco é grande. Então, seria mais para local de treinamento, dentro da sala de manutenção para você fazer um treinamento específico, ou uma sala específica de treinamento. Não usar isso em ambiente de alto risco, tá? É minha recomendação pela formação que eu tive e pela experiência, né? Isso que você está nos ensinando aqui, eu não tinha me tocado nisso, né? Mas aqueles óculos que prendem, não dá para você fazer o uso e a aplicação dele que não for num ambiente a quatro paredes ali, você é limitado, né?
Não temos condição de andar com um negócio desse em fábrica, né? É bem arriscado, para pensar nisso. Tem gente que usa em ambiente externo, tipo refinarias. Eu já vi esse tipo de utilização. Tem o seu risco também. Mas aí tem que fazer uma avaliação de segurança, né? De risco de segurança. Entendi. Sempre uma avaliação prévia, sempre um procedimento. Por exemplo, quando eu fazia o procedimento de uso do óculos para tour na fábrica, tinha que ter alguém junto. Sempre tinha alguém do lado, porque a análise de risco ela dava risco de queda. Entendi. Entendeu? O resultado da análise prévia era risco de queda, então eu botava alguém do lado. Né? Escada, guarda-corpo. Exato. Escorregão. Pode bater isso daí, escorregar. Nossa. Exato. Esse era o risco identificado. Né? A gente tinha uma ferramenta, chamava Five, e a gente detectava o risco. Bom, continuando aqui, né? Então esse aqui é o HoloLens. Esse aqui é uma aplicação também de ultrassom. Veja que aqui é uma aplicação um pouquinho diferente do ultrassom, porque aqui você tem um espectro aqui sem lubrificação de um rolamento, né? E aqui depois que foi feita a lubrificação apropriada. Então, observa como que com o equipamento ele já detectou, olha, não está bem lubrificado, aí ele fez a lubrificação, tomou a decisão de manutenção e regularizou, reduziu bastante a intensidade de vibração. Né? Então, são aplicações assim desse tipo. Aqui, medição de vibração também, isso tem uma quantidade de números inclusive hoje, só curiosidade, tá? Você tem wearables magnéticos de vibração. São sensores magnéticos, você vai no motor, você coloca ele em cima, ele adere magneticamente, certo? E já transmite, é um tipo de IoT já, né? Ele já transmite para uma central que está próximo. Entende? Isso já é possível de fazer. Então, facilitou muito, porque antigamente você tinha que instalar, parafusar, né? Nossa, com certeza. Hoje é magnético. Você põe na máquina, rapidamente. Eu ouvi dizer que tem um também que cola, Helder, você já viu? É tipo não, esse não. Você vai lá, você como se fosse um tag, entendi. Né? Sei. É possível, eu não vi desse tipo. Então. Eu trabalhei com esse magnético só, mas eu acredito que tem assim, né? Porque facilita muito a instalação, né? Esse é o sistema mais caro, tá? Quando você fala em vibração, eu devo chamar a atenção, principalmente nós temos um público aqui, provavelmente de manutenção, né? Com certeza. Opa. Então a gente tem que falar o seguinte: vibração não é um negócio trivial, não é um conhecimento que todo mundo tem. Nós estamos falando em série de Fourier, né? Nós estamos falando em conhecimentos muito profundos, né? Matematicamente falando e fisicamente falando. Então, não adianta muito você investir nisso sem conhecimento. Por isso, esse serviço ele tem sido terceirizado, na maioria dos casos que eu observo, tá? Mas pode ser desenvolvido internamente, só que o conhecimento é bastante intenso e requer uma dedicação bastante grande das pessoas para treinamento. Com certeza. Tá? Bom, essa aqui é uma câmera de inspeção Wi-Fi, 360 graus, você tem vários tipos. Por que a gente usa isso? Você quer pegar, por exemplo, um movimento num dispositivo muito rápido que está dando defeito. Eu tinha muito esse tipo de problema, porque uma máquina de absorvente higiênico que você produz 1000 absorventes por minuto, você imagina o acionamento de certos componentes. E às vezes o problema era difícil de visualizar, então você botava uma câmera e ele ficava filmando aquele ponto. Ela tem ventosa, você adapta facilmente na máquina. E tranquilo. Então, são câmeras Wi-Fi para você fazer inspeção de movimentos e solucionar problemas de manutenção. Que maravilha. Aqui tá, desculpa, essa aqui era uma câmera GoPro, tá? Que é mais simples, e essa aqui é 360. Essa 360 é mais sofisticada, tá? É uma Ricoh Theta SC, e ela tinha uma visão panorâmica 360. Você vê que eu estou embaixo de uma tampa de uma máquina. Dá exemplo de uma aplicação de 360, eu não consegui enxergar.
Não, por exemplo, Para quê? essa aqui é um caso interessante. Você tem uma roda que gira com várias estações em cima. Você, por exemplo, a gente tinha para fabricação, enrolamento de fio de agulha, ele rola figura 8, então ele tem as estações, certo? Então, ele vai passando por várias estações até que ele tenha uma agulha fechada no pacotinho, e já enrolado figura 8, e já pronta para esterilização. O que acontece? Você não tem visibilidade por baixo, então você põe embaixo da base, você põe uma câmera 360 para analisar todos os movimentos das válvulas, dos componentes, para ver o que está gerando algum tipo de defeito. Entendeu? Entendi. Esse caso aqui foi esse, basicamente. Ó. Você vê que ele está abaixo de uma base que tem estações em cima que fazem o processo. Essa é uma ideia. Pô, que aula, hein, pessoal? Que aula de prática. Nossa, quem está procurando isso daqui, assistir esse vídeo, tem um manual completo aqui. Pois não, desculpa. Estou fazendo um comentário em alta voz aqui. Eu fico feliz aí que você esteja gostando e que possa colaborar com a turma aí. Eu e toda a nossa comunidade aqui, tem um monte de gente, né? Olha, então, para presentear, vou falar aqui de um filhinho aqui que eu desenvolvi, que chama boroscópio. Né? Boroscópio. O boroscópio, ele é muito parecido com o equipamento de endoscopia. Sabe aquele que você faz a fibra óptica entra no esôfago e faz a endoscopia do seu estômago, etc. É muito parecido, só que isso aqui é para uso industrial. Então, o que você tem? Você tem um aplicativo no celular, você tem um dispositivo, esse dispositivo azulzinho aqui que você vê à esquerda, e o cabo, que é uma fibra óptica. E na ponta você tem uma câmera. Então, vamos supor que você quer fazer uma inspeção debaixo de um tanque de 6 mil litros de álcool. Como é que você faz? Você vai entrar lá de baixo, sabe? É complicado. Então, você pode levar essa fibra óptica e faz uma endoscopia. Como você pode inspecionar uma tubulação por dentro. Você pode levar, vamos supor que você tem uma área de difícil acesso dentro de uma máquina, que pode ser risco de acidente, inclusive. O que você faz? Você leva a fibra óptica lá para inspecionar. Entendeu? Então, esse tipo de... Nós resolvemos muita coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Nós reduzimos de 4 horas uma manutenção preventiva para 30 minutos. Não tenho a menor dúvida disso. Sabe o que a gente fez? Simplesmente, imagina uma roda, tá? Que ele tinha que desmontar essa roda inteira para fazer a limpeza interna dela. É uma roda de 2 metros de diâmetro. Tá? Então, o que acontece? Até desmontar tudo e fazer a limpeza, era 4 horas de serviço. Nós pegamos, através dos orifícios que ela tinha, fizemos uma inspeção com o boroscópio e vimos se tinha necessidade de limpeza ou não. Que maravilha. E isso você está falando tanque de álcool, né? Ok, ele tem ali toda uma atmosfera com ponto de ignição, a atmosfera inflamável, etc. Você imagina isso numa indústria química, né? Exatamente. Com tanques assim, de mais de 4, 5 metros de altura, para liberar e você falou álcool, né? Imagina o tanque de fenol, tanque de amônia, né? Atmosfera altamente explosiva, que tem 2 fases, né? Ela tem a fase líquida e a fase gasosa. Uma loucura. Então, já estou levando isso daí, né? Cada um olha para a experiência que tem, né? Eu estou olhando isso aí para a indústria química, esses valores que você ganhou aí na manufatura, podemos chamar isso de healthcare, né? De uma indústria de healthcare. Imagina isso daí dentro de uma refinaria, que seria o extremo de periculosidade, né? Umas colunas de destilação de 10 metros, uma loucura. Por exemplo, imagina quanto que você consegue pagar Eu só não entendi o boros vem de onde? É de boroscopia, né? Vem de boroscopia, é uma forma de medição através de fibra óptica e ele o princípio é um endoscópio. Ele é um tipo de endoscópio mesmo, sabe? Entendi. Em inglês ele chama boroscope.
É que você chamou de filhinho, eu achei que foi você que tinha inventado. Não, na verdade não. Eu só desenvolvi, né? É, Esse dispositivo é extremamente barato. é. Você não passa de $250 esse Que dispositivo. legal, que É muito bacana. barato. E você usa o Wi-Fi seguro, tá? Da Sim. sua empresa, não tem problema. Você pode, via celular, você pode armazenar os dados, a imagem. O Helder, a câmera, aquela ponta ali Uhum. é É o aquele. retângulozinho é a câmera, né? Exatamente. Ele tem uma câmera E na essa ponta. câmera, ela não tem, assim, nada à prova de explosão, tal? Como funciona isso? Então, esse ponto aí, ele é de baixa tensão, certo? Hum. Só que tem que fazer uma análise de risco para o ambiente. É porque tem que Tá? energia para ela, né? Se não tem Sim, energia, não é só assinar esse cabo aí, né? não, não. Tem que Se ter, você, tem que ter veja energia. bem, é uma fibra ótica, né? Então, Hum. você está caminhando luz aí dentro. Você não tem, a princípio você não tem energia. Você só tá, ela captura, Ah, não tem energia. Não, ela no tem caso para do fora. sensor da câmera, ele funciona como? Como que Então, ele produz o... ele tem essa fonte, esse dispositivo que alimenta o sisteminha de reflexão de luz. Ele é uma fibra ótica, basicamente, Ah, entendeu? Então, ele tem um sistema ótico, totalmente ótico. Nesse ponto é seguro, mas eu trabalhei com área classificada com álcool, então todo cuidado é pouco, sabe? claro. A gente sempre analisou. Eu cheguei a usar isso embaixo de tanques. A manutenção gostou demais, porque a pessoa tinha que entrar debaixo do tanque, muitas válvulas, e ela tinha risco de ficar presa até. Dependendo se a pessoa era mais gorda, mais magra, dependendo do caso, Hum, tinha um risco de ficar enroscado lá embaixo, entendeu? nossa. Outra coisa para você usar isso aqui é em Hum, ambientes de espaço confinado, hum. que você não tem oxigênio, né? Então, um buraco, enfim, qualquer. Uma coisa interessante. Dentro, imagina um tanque Fornos com industriais. agitação, um tanque com agitador. Isso é Uhum. muito comum na fabricação de medicamento. Sim, Tá? sim. Então, você pode inspecionar com fibra ótica, em vez de entrar dentro do tanque. Né? Eu sempre tive muita dificuldade, fui gestor de manutenção na farmacêutica e quantas vezes a gente tinha que fazer um esforço para o mecânico entrar dentro do tanque e fazer um reparo no Uhum. mixer, lá dentro Sei, do tanque. sei. Se ele tem um desmaio, umas vezes nós fizemos um ensaio, só curiosidade, tá? A Uhum. pessoa simulou um desmaio, ela largou o corpo e a gente tentou tirar ele de dentro do tanque. Sei. Marco, foi impressionante a dificuldade que nós tivemos. Sabe? Isso foi simulado, hein? Eu nunca tive, graças a Deus, nenhum acidente, mas Uhum. no simulado a gente quase não conseguia tirar o rapaz. E a gente só permitia pessoas muito magrinhas mesmo, sabe? Claro, levinhas, né? O Helder, Leves. como que faz? Desce com cabo de aço? Desculpa a ignorância. Depende do tamanho, Hum, da altura do hum, tanque. Esse tanque que a gente fazia isso com muita frequência, ele hum. não era tão profundo, né? Então, dava para você botar uma escada e descer pela escadinha, entendeu? Até um certo ponto. Mas se fosse mais profundo, aí tem que ser com cabo, né? Entendeu? Caramba, que legal. Bom, então o boroscópio serve para isso, né? Principalmente espaço confinado. Aqui é só um demonstrativo, a gente chegou a fazer isso, tá? Você ter captura de variáveis. Vou pegar aqui um termógrafo. Você pega uma variável de termografia e joga isso via Wi-Fi para um servidor e via OPC ele vai jogar isso no software de manutenção, Tá, tá. já registrando a medida da termografia naquela manutenção com a OS, com a ordem de serviço aberta. Fantástico, né? Que maravilha. Isso foi feito com o software máximo, tá? Máximo. Da Opa. IBM. Que é outro que dispensa apresentações também, né, Helder? Esse dispensa apresentação, já passou por muitas mãos, mas hoje está na mão Uhum. da IBM. O GBM, né? Uhum. Da IBM. Tá? Então a gente Que implementou legal. isso com o máximo, né? E tem um servidor do máximo, e via OPC a gente tinha um servidor intermediário
ele recebia os sinais via Wi-Fi e caía na rede, né? Aí via o PC ele mandava para o servidor do Márcio. Excelente. Tá? Então isso aqui automatiza, isso aqui você começa a dar dinâmica de medidas, não fica só na mão do mecânico, né? Uma decisão pontual de uma corretiva ele pode fazer, mas se for uma preventiva, você tem que registrar, você usa um sistema mais inteligente. Bom, basicamente é isso, tá, que eu preparei para vocês aí, espero ter colaborado aí, viu? Pessoal que está nos assistindo, essa informação aqui, pessoal, que o Helder está nos autorizando a deixar, nós vamos repetir na descrição do vídeo e fica fácil de você, é uma informação clicável, né? Caso aí você tenha gostado e você se interesse, de repente, e ter o Helder aí na tua lista de contatos, né? Do LinkedIn e outros lugares aí, como ele citou ali para mostrar. Helder, eu queria mais uma vez aí agradecer, né, o seu apoio, toda essa sua entrega, né, como professor, como um profissional, né, um mentor, consultor, como você de vir aqui, né, colaborar conosco e compartilhar isso com a nossa comunidade. Então, nosso agradecimento aí em nome de todos. De alguma forma a gente espera, né? Quando a pessoa gosta muito de fazer isso, de alguma forma o universo retribui para nós, né, Helder? É verdade. A nossa espiritualidade explica isso. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo e esperamos aí revê-lo, né, em breve aí, para a gente botar mais o nosso papo em dia aí, tá bom? Marcão, muito obrigado, viu? Isso aqui é uma colaboração muito espontânea da minha parte. Sei que você me convidou, mas a gente vai, só lembrando, né, que a gente vai aprofundar muito mais nesses temas aí, naquele outro convite que você me fez para dar um curso que nós estamos bolando lá na Unicamp, né? E isso aqui é apenas um início, tá? Ali a gente vai aprofundar muito mais. Isso aí. Pessoal, o professor Dr. Helder já é da casa, né? Além de meu amigo, ele já é da casa aqui da nossa comunidade. Então, ele com certeza vai ser convidado mais vezes a participar aqui. Ele vai estar mais com a gente, né? Como ele trabalhou na inauguração aqui, me ajudou bastante na inauguração. A gente nem tráfego tinha, ele já estava aqui me ajudando e acreditando no nosso projeto. Muito obrigado, viu, querido? Um abraço, Marcão. Tudo de bom para você. Tchau, pessoal. Até todo o pessoal aí. Obrigado, querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau.